Então, gente, vamos desmistificar a palavra risco e perigo, que é muito confusa na cabeça das pessoas. Eu vou dar o conceito para vocês e depois vou fazer uma aplicação, um exemplo. Aí vou fazer uma dinâmica com vocês para vocês entenderem de uma vez por todas o que é risco e perigo. Vocês viram que risco está em amarelo? Então significa atenção. O amarelo no semáforo não é atenção? Pode acontecer alguma coisa. O que é o vermelho? Um alerta que é perigoso, pare. E o verde está seguro. Então, no conceito de risco, vocês vão substituir a palavra risco por possibilidade. O que é risco? É a possibilidade ou a probabilidade de ocorrer alguma coisa que você está consciente ou não que vai te trazer como consequência um dano físico ou material. O risco, ele sempre está presente em todas as situações, em todos os lugares. Existe possibilidade de alguma coisa dar errada. Só que não significa que vai dar errado. Porque a própria palavra risco significa o que pode acontecer, não é o que vai acontecer. Risco é aquilo que pode acontecer, mas não significa que vai. E o perigo, em consequência, é aquilo que vai acontecer. O perigo é o que vai acontecer, que é a iminência, e o risco é o que pode acontecer. O risco está presente em todos os ambientes de maneira menor, média ou maior. Existe risco maior, mais grave, e existe possibilidade menor e média. Então o risco sempre é uma possibilidade de acontecer alguma coisa pequena, média ou grande. Depende da atividade e do local que você está. Na questão de altura, é um risco alto. Quem trabalha em altura tem uma possibilidade enorme do quê? Do cara cair, que a queda é o risco de queda. Mas não significa que você vai cair. Vai depender do quê para você não cair? Das medidas de controle, que é a parte de segurança, porque está verde. Se você usar medidas de controle naquela possibilidade da queda, que são várias medidas de controle, o que vai acontecer com o risco? Ele vai ficar controlado. Então não vai existir na matemática o quê? O perigo, porque você usou medida de controle. O que aconteceu com o perigo? Sumiu. Por quê? Porque você controlou aquela possibilidade alta de acontecer uma queda. Você controlou com várias medidas de controle que foram eficazes, então por consequência não vai existir o perigo. Agora, se você é um cara teimoso que não considera a possibilidade e resolve trabalhar sem usar medidas de controle, sem controlar o risco, o que vai acontecer? Você eliminou isso daqui, medida de controle, o que surgiu no risco? Ficou igual ao perigo. Então o risco, aquela possibilidade ficou iminência. Agora um exemplo para finalizar. Você está numa rodovia onde tem uma curva acentuada à direita, está escrito 60 por hora. Existe uma grande possibilidade de você fazer aquela curva e tombar o carro, deslizar. Mas existe uma medida de controle que uma engenharia estabeleceu, que se você fizer 60 por hora, você não vai se perder na curva. Então foi controlado por uma medida de controle que é diminuir a velocidade em 60 por hora. Então foi já comprovado por uma engenharia que se você fizer 60 não vai ter o quê? O perigo. Agora você tem um carro possante, rebaixado, você é o bambambam, até você faz uma curva a 180. Você não considerou os 60 por hora que era uma medida de controle. O que você fez aquela curva em qual estágio? No perigo. Você fez na iminência. Um dia, de tanto você repetir, não respeitar, você vai se envolver com... Mas, mesmo tendo esse controle, a medida de controle não quer dizer que vai eliminar o risco. Sim. Ele pode ser controlado. Né? Pode ser controlado. Ele vai continuar lá. Ele vai continuar lá. Só que se você controlar, não vai existir o perigo para você. Você não vai se envolver. Depende de você. Tá? Vai depender de você, da tua ação. Então o que é medida de controle? É a ação humana em relação ao risco, à possibilidade. Se você agir, respeitar o que é medida de controle, você não vai se envolver com o perigo, com a iminência. Mas o perigo vai estar sempre lá. Mas para você não se envolver com ele, você precisa usar medida de controle. Beleza?